Vamos falar um pouco sobre os métodos de extinção do fogo. A extinção do fogo, ela baseia-se na retirada de um dos 3 ou 4 elementos essenciais que provocam o fogo. Relembrando que os elementos que compõem o fogo são o combustível, uma fonte de calor, o comburente, que geralmente é o oxigênio que nós encontramos no ambiente, e para fechar e tornar a queima autossustentável, a reação em cadeia. Se eu retiro um desses 4 elementos, não irá existir o fogo. O primeiro método de extinção e o mais comum é a retirada de material. É a forma mais simples de se extinguir um incêndio, e ela baseia-se na retirada do material combustível ainda não atingido da área de propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão, método também denominado corte ou remoção do suprimento do combustível. Exemplo, fechamento de válvula ou interrupção de vazamento de combustível líquido ou gasoso, retirada de materiais combustíveis do ambiente em chama, realização de acero e etc. Neste método, que é a retirada de material, nós tiramos o elemento combustível, lembrando que esses combustíveis eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Então, um exemplo bastante claro de retirada de material é quando nós estamos cozinhando no nosso fogão, na nossa casa, e a comida ela termina para ficar pronta. A partir do momento que a comida ela fica pronta, naturalmente nós vamos lá e desligamos o fogão. Quando nós desligamos o fogão, porque a comida está pronta, nós retiramos o elemento combustível. Nós cortamos o suprimento do gás que estava alimentando a chama. Consequentemente, a partir do momento que eu fiz aquele corte, não existe mais fogo. Então, se eu desligo o fogão, não tenho risco da minha comida ela queimar. Outro exemplo de retirada de material é o que os agricultores podem fazer com suas plantações. Geralmente, em época de seca, as plantações elas ficam mais secas e mais propícias a desencadear um incêndio de grandes proporções. Caso isso aconteça, o agricultor, para evitar que perca sua plantação por completo, ele vai criar uma espécie de trincheira entre a parte da plantação atingida e a parte que não foi atingida, assim separando os dois combustíveis e evitando que o fogo ele se propague ainda para outros locais, agravando ainda mais a situação. Vamos falar agora do método de extinção do resfriamento. É o método mais utilizado e consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo consequentemente a liberação de gases ou vapores inflamáveis. A água é o agente extintor mais usado por ter grande capacidade de absorver calor e ser facilmente encontrada na natureza. É inútil, porém, usar este método com combustíveis com baixo ponto de combustão, menores que 20 graus Celsius, pois a água ela resfria até a temperatura ambiente. Exemplo, o uso de sprinkler e hidrante em forma de neblina para combater o incêndio. Nesse método de extinção é retirado o elemento calor. Então, quando nós falamos de método de extinção de resfriamento, retiramos o calor. E por último, mas não menos importante, o método de extinção do fogo de abafamento. Onde o nome é bastante intuitivo, nós vamos precisar abafar as chamas para retirar um de seus elementos. O abafamento ele consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material combustível. Então, se ele retira o oxigênio, ele tira o comburente. O abafamento é justamente para evitar que o comburente entre em contato com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. A diminuição do oxigênio em contato com o combustível vai tornando a combustão mais lenta, até a concentração de oxigênio chegar próximo a 8%, onde não haverá mais combustão.
porque essa quantidade de oxigênio no ambiente não é suficiente para que o fogo se mantenha vivo. Então a chama vai diminuindo, diminuindo, até chegar próximo a essa quantidade de oxigênio no ambiente e ela vai, consequentemente, se extinguir. Exemplo de abafamento: o uso de uma tampa de panela para apagar uma chama ou uma frigideira para bater, ou uma vassoura também, né, para bater sobre a chama. A gente tem um exemplo nas imagens abaixo de um brigadista com uma espécie de tampa improvisada que ele coloca sob a lata que está pegando fogo, abafando essa lata, evitando que o comburente entre em contato com o combustível e assim abafando o fogo. As chamas estão vivas e enquanto houver oxigênio suficiente, a falta do mesmo resultará na extinção do fogo, e é exatamente isso que o abafamento faz. Ele isola o combustível em chamas do comburente, que é o oxigênio encontrado na nossa atmosfera.